Senhoras e senhores, moços e moças, meus caros amigos, louvado seja Deus nosso Pai, o Criador, e louvado seja Jesus, o nosso Mestre, que nos permite um encontro de paz nesta tarde e noite, nas terras de São José do Rio Preto, sobre as bênçãos da doutrina espírita. Embora comparecendo pela primeira vez nesta casa, tive já a oportunidade de rever amizades que ficaram no tempo, mas que são imensamente caras aos nossos sentimentos. O velho pai das matemáticas se debruçava sobre os rolos empoeirados de papiro nas noites enluaradas de Atenas e se deixava levar por profundos questionamentos. Pitágoras pensava de si para consigo que ao longo da sua vida, que já é adiantada em anos, ele havia equacionado os mais diversos problemas das matemáticas, havia traçado o mapeamento do céu da Grécia, havia enobrecido a escola de Crotona com o seu gênio filosófico. No entanto, havia algo que Pitágoras não conseguia equacionar, havia algo que ele não conseguia compreender. Por mais que se esforçasse, ele não conseguia compreender o fenômeno da dor. Qual era a mensagem que estava inserida no contexto do sofrimento? Ele já havia observado que na Terra todos sofrem. Se não sofrem dores físicas, sofrem dores morais. Se não sofre na própria pele, sofre na pele do pai, do filho, do irmão, da irmã, da mãe, do amigo, da amiga, mas todos sofrem na Terra. E o velho Pitágoras não conseguia entender, por mais que se esforçasse, qual era a mensagem que estava inserida no contexto do sofrimento. Ele, há um tempo, havia ouvido falar a respeito da doutrina da transmigração das almas. Mas o velho Pitágoras, de pensamento lógico, esperava maiores confirmações para aqueles dias em que ele vivia suas profundas experiências na Terra. No entanto, em determinada ocasião, achou que seria por bem conhecer outros lugares, outras paragens, conhecer outros filósofos de outros povos. Quem sabe ele lograria entender qual a mensagem que estava inserida no contexto do sofrimento. E assim foi que tomou das coisas que lhe eram fáceis, singrou as águas do Mediterrâneo e aportou nas terras do Egito. E foi no Egito, na intimidade dos santuários de Alexandria, que Pitágoras veio ter a confirmação da doutrina da transmigração das almas. Ou seja, os sacerdotes egípcios afirmaram categoricamente e provaram para Pitágoras que a alma, depois de deixar o corpo, ela vai para o além, mas retorna ao aquém outra vez, ocupando um novo corpo no perpassar dos séculos e dos milênios. Pitágoras ficou encantado com a doutrina da transmigração e, por conta disso, demorou-se na Terra Negra e teve a oportunidade, na convivência com os sacerdotes, a ampliar ainda mais os seus conhecimentos iniciáticos, podemos dizer assim. Pitágoras veio a saber, através dos sacerdotes, que lá no Egito eles cultuavam duas doutrinas. Uma doutrina chamada esotérica. A doutrina das verdades profundas. A doutrina que era transmitida tão somente entre os príncipes, os faraós, e era comum aos sacerdotes egípcios. A doutrina esotérica, a doutrina das verdades profundas, das verdades absolutas, no entendimento deles. Mas o povo não tinha habilidade mental, não tinha agilidade mental para compreender coisas profundas, para compreender verdades maiores. Então, para o povo era dada uma doutrina exotérica, uma doutrina de superficialidades, que fosse mais fácil de ser digerida por eles. Pitágoras demorou-se nas terras do Egito, e quando voltou à Grécia, achou que seria interessante transmitir para o povo grego a doutrina da transmigração das almas. Mas naquela época o povo helênico era um povo muito bravo, muito bélico, nervoso, vamos dizer assim. E Pitágoras então achou que
voltar ocupando o corpo de um leão, de um lobo. Aquelas mulheres que se deixavam levar pela perfídia, pelo erotismo, quando deixasse o corpo e retornassem ao além, voltariam ao aquém, ocupando corpos de animais irracionais, em particular corpos de répteis, como serpentes, por exemplo. Essa doutrina, modificada por Pitágoras, recebeu o nome de metempsicose e fez a alegria de uns e o tormento de outros na Grécia de tempos passados. Somente 200 anos depois, 2 séculos após Pitágoras, é que levantar-se-ia Plotino para afirmar que seria filosoficamente impossível que o homem, depois de atingir as grandezas do raciocínio, regredisse para ocupar corpos de animais irracionais. E assim então, a doutrina da metempsicose começou a perder força e acabou por desaparecer na Grécia. Mas ao contrário do que a gente possa imaginar, a doutrina da transmigração das almas não apareceu no Egito, como a gente poderia imaginar, repetindo. O I Ching, um dos livros mais antigos dos mais antigos da humanidade, afirmava para o povo chinês que a alma, depois que termina a sua vilegiatura carnal, vai para o além, mas retorna depois ao aquém, ocupando um novo corpo, para no perpassar dos séculos e dos milênios, no ir e vir, possa amealhar conhecimentos e engendrar a própria evolução. Da China, essa doutrina, também conhecida como palingenésica ou palingenesia, iria ser divulgada na Índia por Siddhartha Gautama. O príncipe Siddhartha Gautama recebeu o cognome de Buda, porque estava sentado sob a árvore Bo, quando lhe eclodiram as potencialidades psíquicas, que nós espíritas chamamos de mediúnicas. E aí então ele começou a dizer para o povo hindustâni da realidade, da verdade, da doutrina da transmigração das almas. Conta-se que certa vez ele estava rodeado de seus discípulos e disse a um deles: ó Arjuna, eu tive muitas vidas e você também as teve. A diferença é que eu me recordo de algumas delas e você não se recorda de nenhuma. Da Índia, a doutrina da transmigração seria cantada na Pérsia por Zaratustra, que no Ocidente ficou conhecido como Zoroastro, trazendo alegria, mas também pesar e apreensão para o povo persa. Depois da Pérsia, iria encantar o coração do povo egípcio, seria posteriormente transmitida na Grécia através de Pitágoras, e por fim, iria dominar o entendimento do império das águias douradas, Roma. Conta-se que Júlio César, o célebre general romano, quando esteve nas Gálias e submeteu o povo gaulês ao seu guante, voltou Júlio César para Roma coroado de glórias. E, na intimidade com o patriciado romano, Júlio César dizia que o povo gaulês era um povo interessante. Conquanto fossem valorosos, combatentes, batalhadores, não temiam a morte, porque acreditavam com segurança que, morto o corpo, a alma iria para o além, mas eles entendiam que voltaria ao aquém, quantas vezes fossem necessárias para continuar no processo de evolução, amealhando experiências em cada uma das jornadas. Júlio César comentou isto com grandeza para os seus patrícios, mas a doutrina da transmigração das almas não ficaria circunscrita ao grande general de Roma. Virgílio, o célebre orador e poeta romano, dizia que nos Campos Elíseos o espírito de Anquises encontrou-se com seu pai, que já havia falecido, e o seu pai diz para Enéas que a alma volta para ocupar outros corpos no perpassar do tempo. Esses apontamentos de Virgílio estão no capítulo 6 da sua obra
a Eneida. Mas Ovídio também diria, na sua obra Metamorfoses, que a alma se metamorfoseia quando passa de um corpo para outro. E assim então, no império das águias dominadoras, a doutrina da transmigração das almas também fez história. No entanto, atingiria o seu ponto maior, o seu ponto culminante, na boca de Yahshua ben Yosef, que significa Jesus, o filho de José. Narram as tradições espirituais que existia na Palestina um homem muito inteligente e muito sábio, senador dos judeus, doutor da lei, era Nicodemos bar Nicodemos, ou Nicodemos ben Nicodemos, que significa Nicodemos, filho de Nicodemos. Nicodemos realmente era um homem diferenciado para a época em que vivia. E tal perspicácia intelectual fez com que ele observasse no Messias da Galileia um homem diferente. E sendo assim, marcou, através de amigos comuns, uma entrevista com o Rabboni na casa de um amigo comum nos arredores de Jerusalém. O sol já ia longe no horizonte. Jesus ali esperava quando chega Nicodemos. Após os cumprimentos formais usuais na época, Nicodemos diz assim a Jesus, e pelo seu palavreado, pelas suas considerações iniciais, já se pode ter uma ideia do quanto era inteligente aquele homem. Senhor, eu sei que o Senhor é aquele de quem falam todas as Escrituras, e sei que Deus está com o Senhor, porque se assim não fosse, o Senhor não conseguiria fazer as coisas que faz. E aí então ele fez a pergunta que todos nós gostaríamos de saber a resposta. O que é preciso fazer na terra para ganhar o reino dos céus? Porque, abrindo parênteses, se a gente souber, já começa hoje, não é assim? Fechamos o parênteses. O que é preciso fazer na terra para ganhar o reino dos céus? Olha que homem inteligente. E Jesus disse a ele, Nicodemos, aquele que não nascer de novo, não verá o reino dos céus. Mas, Senhor, como que poderá ser isto? Como que poderá se dar uma coisa destas? Porventura poderá um homem já velho retornar ao ventre de sua mãe para ser lançado à luz do mundo de novo? E Jesus disse, Nicodemos, digo-te em verdade que aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Mas, Senhor, como se poderá dar isto? Aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Jesus então disse, ora, Nicodemos, se eu te falo das coisas simples e não as compreende, como queres compreender as coisas de ordem celestial? E Nicodemos, um dos homens mais inteligentes, ou o homem mais inteligente da Palestina, digamos assim, um dos homens mais cultos e inteligentes da terra naquela época, não compreendeu o que é que Jesus quis dizer. Depois teve a tragédia do Calvário, que nós não precisamos contar, porque todos conhecem. E depois da tragédia do Calvário, a terra mergulhou num período de sombra, que ficou conhecido como Idade Média ou Idade das Trevas, quando as criaturas progrediram muito pouco, quase nada. E o tempo passou, até que no dia 3 de outubro do ano de 1804, raiou um novo sol para a humanidade nos horizontes da França. Porque na cidade de Lyon nasceu um garotinho, filho de magistrados, que iria fazer enorme diferença, não só na Europa, mas para todo o mundo. Hippolyte Léon Denisard Rivail, ainda moço, já se destacava pela sua intelectualidade aprimorada. Foi discípulo e aluno e discípulo de Pestalozzi, estudando no castelo de Verdun, na Suíça. E ainda jovem,
destacava-se não só em Paris, mas em toda a França, pelas suas obras de cunho pedagógico que faziam diferença na Europa. O professor Rivaio marcou época porque a sua metodologia de ensino era bastante avançada. Países circunvizinhos da França adotaram o seu método pedagógico e a Europa experimentou naquela época, no século XIX, um período de ordem mais intelectualizada, em se referindo à massa jovem, porque a pedagogia do professor Rivail trazia de fato um horizonte mais amplo e uma perspectiva mais intensa, mais ampla para as jovens mentalidades e para as outras também. No entanto, no dia 18 de abril do ano de 1857, o professor Rivaio fez algo que iria, conquanto já a sua vasta literatura pedagógica, ele fez algo que iria suplantar tudo aquilo que ele já havia feito. Porque no dia 18 de abril do ano de 1857, com o pseudônimo de Allan Kardec, ele publicou o Livro dos Espíritos. No ano de 1958, pela primeira vez, a enciclopédia de Oxford traz a palavra reencarnação, o que leva-se a crer que a palavra reencarnação foi criada por Allan Kardec. Professor que falava vários idiomas, valeu-se de um radical, acrescentou nele prefixos e sufixos e criou a palavra reencarnação. Ele fez em francês por razões óbvias, vamos falar em português. Ele pegou o radical carne, acrescentou o prefixo re, que significa repetição, em, que significa dentro, e ação, o sufixo ação, que significa ação. Re mais em mais carne mais ação. É a ação de reentrar na carne. Quando lê a palavra, todo mundo sabe do que se trata. Transmigração das almas. Fica um pouco vago. A obra de Allan Kardec foi simplesmente extraordinária, mesmo se formos nos ater aos seus 5 livros, ao Pentateuco kardeciano. Foi extraordinária, mas ele viveu num outro século, nós não o conhecemos, não tivemos amizade com ele, não pudemos vê-lo na televisão, é uma coisa que já está distante no tempo. É por esta razão mesma, muitos espíritas deixam de dar a ele a consideração que ele de fato merece, porque é até compreensível, se perde aí no tempo. Mas nós temos um referencial que nos permite avaliar realmente quem foi Kardec, de uma maneira prática, simples para nós brasileiros. Porque no começo do século passado, esteve nas terras de Minas Gerais o médium Chico Xavier, que atravessou o século servindo em nome do Cristo, com uma conduta tal que não há nenhuma nódoa que possa manchar a sua personalidade de homem ou de médium. Psicografou mais de 400 livros, todos eles sob a tutela do Espírito Emmanuel, que dirigia suas atividades e também escreveu várias obras. Nós não podemos conhecer Kardec, mas a nobreza, a honestidade de Chico Xavier nós podemos conhecer. Quem pôde, quem teve a oportunidade e quem quis, bastava ir a Uberaba nos últimos 30, 40 anos e poderia lá estar com Chico Xavier. Atravessou o século sem que nenhuma mancha pudesse nodoar o seu nome ou o nome do seu benfeitor espiritual. Esse nós conhecemos e este nós validamos porque tivemos a oportunidade de ver o seu comportamento ético, moral, religioso. Pois bem, este homem que todos nós validamos, cuja personalidade é ímpar, ele o seu guia, para cada obra de Kardec que completava 100 anos, Emmanuel escreveu uma para comemorar. Se nós não conhecemos Kardec, nós temos que reverenciá-lo, porque Chico Xavier que nós conhecemos,
endossa toda a obra kardeciana. E foi assim que, quando o Livro dos Espíritos completou um século, para comemorar, Emmanuel escreveu o livro Religião dos Espíritos. Quando o Livro dos Médiuns completou 10 décadas, para comemorar, Emmanuel escreveu o livro Seara dos Médiuns. Quando o Evangelho segundo o Espiritismo completou um século, para comemorar, Emmanuel escreveu Livro da Esperança. Quando o céu e o inferno completou 10 décadas, para comemorar, Emmanuel escreveu Justiça Divina. Para comemorar a primeira parte do livro. Porque a segunda parte do livro Céu e Inferno, aquela que trata das comunicações dos espíritos em diferentes estados morais, aquela parte já estava sendo sobejamente comemorada por Chico Xavier, quando recebia cartas de familiares que vinham do além para o aquém para dar notícia aos seus familiares. Quando a Gênese completou 100 anos, Emmanuel não escreveu nenhuma obra comemorativa. Por quê, hein? Porque a ciência do século XX já comemorava por si só a obra mais científica de Allan Kardec. Porque no século XX, a humanidade terrena avançou aquilo que não avançou em todos os milênios conhecidos e desconhecidos. O salto que a humanidade deu no século XX nunca teve paralelo, nem de longe, nem de longa distância. A ciência do século XX propiciou à humanidade terrena um novo patamar de vida. O homem foi à Lua e voltou. Porque ir é uma coisa, agora ir e conseguir voltar é outra. Foi à Lua e voltou, viaja em velocidade superior à do som, realiza microcirurgias, faz transplantes e faz cópia de qualquer outro ser vivo. E é a ciência do século XX que diz que o homem é formado por 70% de água. O Dr. Guyton, ou Guyton, como alguns gostam de falar, um dos mais, se não o mais, um dos mais célebres fisiologistas do mundo, escreveu no seu livro Tratado de Fisiologia Médica, que nós tivemos a oportunidade de observar e ler, há mais de 30 anos. O Dr. Guyton dizia que o ser humano é formado por 70% de água. E isso causa uma certa estranheza para nós, porque enquanto eu falo que o ser humano é formado por 70% de água, alguns dos senhores e das senhoras se apalpam assim na cadeira, né? E vê que na verdade são ossos cobertos por uma musculatura revestida por uma pele. Como que pode ter 70% de água? Mas o Dr. Guyton escreveu isso há mais de 30 anos. Tinha uma equipe de fisiologistas ímpar. E depois que ele escreveu isto, nunca mais ninguém conseguiu dizer ao contrário. Sempre estão confirmando. Isso fica difícil da gente entender que o corpo humano é formado por 70% de água. Mas vou dar um exemplo que vocês vão compreender. Quando a gente pega uma cana, quem tem mais de 50 anos aqui lembra da cana caiana. Quase que da grossura dessa tacinha aqui, pouquinho menos. Casca roxa, uma delícia. Quem tem menos de 50 não conhece isso, conhece essa cana que é usada aí pelas usinas para fazer álcool, que é um pouquinho mais grossa do que o meu polegar. Mas então vamos falar dessa, não vamos falar da outra. Se a gente pegar essa cana e der uma canada em alguém, a pessoa vai ficar ferida, porque a cana é muito dura. Vocês já experimentaram chupar uma cana sem descascar? Não devem fazer isso, porque vão quebrar o dente. Se quebrar o dente, depois tem que fazer canal, não compensa. Já experimentaram apertar a cana assim com o dedo? Não consegue, é muito dura. Já perceberam como é difícil envergar uma cana? Porque é muito dura. Mas quando a gente passa a cana numa engenhoca, o que é que sai? Água. Água doce, a qual damos o nome de garape. Tem tanta água que o garapeiro pega e passa a primeira vez, depois ele dobra o bagaço, passa de novo, depois ele dobra em quadro de novo e passa outra vez, e cada vez que passa, pinga mais um pouquinho. Sabe por quê? Porque a cana tem 90% de água. E num processo rudimentar de moagem, se consegue extrair tanto líquido dela que não dá para imaginar
quando se observa a sua textura ao tato. Então, a cana tem 90% de água. O ser humano tem 70% de água na Idade Média, não é? Mais de 70% numa idade infantil e menos de 70% um pouquinho já na velhice. Aliás, o ser humano não é só um ser que tem 70% de água, é formado dentro d'água, porque a criança é formada dentro do bolsa de líquido amniótico, também conhecido como bolsa d'água. É tanta água que o ser humano, além de ter 70% de água, é formado dentro da bolsa d'água. Isso é tão evidente, tão marcante, hoje não acontece mais, porque hoje todo mundo vai ter seu bebê no hospital, marca-se a cesárea com antecedência, então não ocorrem determinados acidentes, não é? Se é que assim podemos nos expressar. Mas há um bom tempo, quem aqui tem mais de 50, também não precisa se manifestar, para não entregar a idade, não é verdade? Mas se recorda de que naquela época, década de 50, de 60, as senhoras que iam ser mães pela primeira vez, e portanto eram inexperientes, mandavam um recado, porque telefone não era todo mundo que tinha, celular não existia. Mandavam um recado para a sua mãe dizendo: mamãe, não consigo segurar o xixi. E a mãe então corria lá e falava assim: minha filha, é a bolsa d'água que rebentou. Tem que chamar a parteira ou ir para o médico. Porque o ser humano é um ser formado de água, gerado dentro d'água. Foi preciso que a ciência se desenvolvesse, que o tempo passasse, que as pessoas de Israel reencarnassem sucessivas vezes, para com o desenvolvimento da ciência, compreender o que é que Jesus quis dizer. E além da ciência, era preciso também que viesse a doutrina espírita, que se apoia num tripé formado pela ciência, pela filosofia e pela religião. Quando Jesus disse: Nicodemos, aquele que não nascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Se Nicodemos tivesse o conhecimento que nós temos hoje, se Dr. Guyton já tivesse escrito o seu livro de Tratado de Fisiologia Médica, por certo Jesus diria assim: Nicodemos, aquele que não voltar a ocupar um corpo de água não verá o reino dos céus. Se Nicodemos fosse espírito, ele diria assim: Nicodemos, aquele que não reencarnar não verá o reino dos céus. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Todo mundo aqui já está renascido da água, olha aí, hein? O problema todo, vocês sabem qual é? É que no meio da frase ele colocou a letra I. E aí é que complicou a nossa situação. Porque se ele tivesse falado assim: aquele que renascer da água, ou então aquele que não renascer da água, não verá o reino dos céus, a gente estaria tranquilo, porque da água todos nós já renascemos. Nosso corpo foi gerado dentro d'água e tem 70% de água. Acontece que ele pôs uma letra E. Aquele que não renascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Renascer da água nós já sabemos o que é reencarnar. E renascer do Espírito, o que é? Porque precisa das duas coisas. Aquele que não nascer da água e do Espírito. Nascer da água é ocupar um corpo de água formado dentro d'água que tem 70% de água. Renascer do Espírito é domar as suas más inclinações, é domar os seus maus pendores, é eliminar os seus defeitos, as suas imperfeições e adquirir novas virtudes. Então, fazendo a interpretação do que disse Jesus a Nicodemos no linguajar que nos é usual hoje, seria mais ou menos assim: mestre, o que é preciso fazer na terra para ganhar o reino dos céus? A resposta seria assim no nosso linguajar na atualidade: Nicodemos, aquele que não reencarnar e durante as suas reencarnações não se melhorar, não verá o reino dos céus. A reencarnação por excelência. Aquele que não reencarnar durante as suas reencarnações não se melhorar, não verá o reino dos céus. Vem a doutrina espírita apoiando-se na ciência, mas também com base na filosofia, para fundamentar a religião, explicar o que é a reencarnação, que sempre existiu e que já está provada nos dias atuais. Só não está oficializada, mas está provada.
E já que está provada, por que ninguém oficializa? Porque as pessoas têm que viver. As pessoas precisam de viver. Essas experiências são feitas do lado de cima da linha do Equador. Do lado de baixo da linha do Equador, normalmente existe a pobreza. Do lado de cima da linha do Equador, normalmente existe um desenvolvimento, uma amplitude intelectual mais avantajada, um horizonte de entendimento mais claro. Do lado de baixo da linha do Equador, fazer o quê? Moramos aqui, né? Provou-se a reencarnação. Mas quem provou foram pessoas ligadas a departamentos de pesquisa de universidades, é óbvio. São pesquisas que são feitas, e essas pesquisas são bancadas pelo Estado, pelo governo, para que o pesquisador possa desenvolver e validar as suas teorias. Do lado de cima da linha do Equador, predomina, não é? No Ocidente, duas facções religiosas, o catolicismo e o protestantismo, nas suas diferentes vertentes. Como é que o pesquisador, morando num país desse, vai dizer que existe a reencarnação? Ele tem esposa, ele tem filhos e ele não pode perder o emprego dele. Em 1600, século 17, aconteceu coisa parecida com Galileu Galilei. Ele demonstrou categoricamente que a Terra era redonda e se movia. Qual foi a consequência disso? Foi chamado nos tribunais do Santo Ofício, foi preso e teve que negar para continuar vivendo. E aqui, só para fazer um pouco de humor, embora dizem que é verdade, abro aqui um parênteses, porque os italianos sabem como são os italianos, só competem com os espanhóis. Eu posso falar porque sou espanhol, descendente de espanhol. São teimosos, né? É mesmo quando não é, já pegou a fama, não é assim que acontece? Dizem que Galileu Galilei, como bom italiano que era, no tribunal do Santo Ofício, ele disse em voz alta: eu me enganei, a Terra não é redonda e não se move. Mas segundo alguns dos seus biógrafos, ele dizia baixinho e repetia entre dentes para ele mesmo: mas que se move, se move. Fechamos o parênteses. O professor Ramendra Banerjee, chefe do departamento de parapsicologia da Universidade de Jaipur, na Índia, escreveu o livro Vidas Pretéritas e Futuras. Mas ainda assim, mesmo na Índia, ele não oficializou a reencarnação como um fato corriqueiro ao qual estão sujeitas todas as pessoas da humanidade. Enfim, a reencarnação por excelência. Aquele que não nascer da água e do Espírito. E aí a pessoa fala assim, mas não é nascer da água do batismo? O nascer da água? E eu digo assim, quem falou? Jesus falou isso, Nicodemos, que era o doutor da lei, não entendeu? Vocês acham que os outros iam entender? Mas tem que ter alguma explicação. Então, já que não se sabe de qual água tem que renascer, e João Batista batizava, por uma dedução lógica, só pode se renascer da água do batismo. Ora, desde quando uma água com um pouquinho de sal na testa resolve o problema do espírito milenar? Porque se for assim, nós temos que mudar para Santos, para uma cidade praiana. Porque aquele pessoal entra dia sim, dia não, ou todos os dias, ou pelo menos no final de semana, entra na água salgada, e não é só a testa não, o cara entra por inteiro. Pessoal do Rio de Janeiro, mesma coisa, né? Imagine que uma água com salmoura resolva o problema milenar do espírito. Aquele que não renascer da água e do espírito. Se Pitágoras compreendesse o que nós compreendemos hoje, ele entenderia o mecanismo da dor. Ele saberia qual era a mensagem que estava inserida no bojo do sofrimento. Ele saberia dizer por que é que o homem sofre na terra, se não sofre em dores físicas, sofre em dores morais, se não sofre na própria pele, sofre na pele do irmão, da irmã, do pai, da mãe, da tia, do avô, da avó, do amigo, da amiga. Porque se Pitágoras compreendesse a reencarnação como nós compreendemos, ele saberia que aquele homem alcoólatra que ele conhecia, e que surrava a esposa e espancava os filhos, ele saberia que o sofrimento, a dor de toda aquela família, tinha como causa
o abandono em que aquele homem foi jogado numa reencarnação anterior. E desesperado pelo abandono da família, deixou-se levar pelo vício alcoólico. E uma vez viciado no álcool, desencarnou e reencarnou outra vez no mesmo estado em que estava quando deixou este mundo. E coube à mesma esposa e aos mesmos filhos recebê-lo de volta no lar, para melhorá-lo, para educá-lo, para estabelecer para ele novos princípios comportamentais. Quem é o alcoólatra de hoje? Em regra, tem exceção, mas em regra é aquele mesmo homem que nós jogamos no vício ontem, diz o Emmanuel no livro Leis de Amor, psicografado por Chico Xavier. Quem é o filho e problema de hoje? Porque Pitágoras via jovens inconsequentes, completamente amalucados, que rasgavam o coração da mãe e trituravam o coração do pai de dor, premindo pela irresponsabilidade de forma absoluta em todos os aspectos. E isto causava dor e sofrimento à família. Quem é o jovem desmiolado que causa tanto sofrimento no aconchego do lar? Pitágoras, se compreendesse a reencarnação como nós compreendemos, saberia que aquele jovem é o mesmo que no passado foi abandonado pelos pais, deixado na estrada. E assim, perturbou-se, desequilibrou-se, e quando reencarna com o desequilíbrio que lhe marcava os últimos passos, e cabe ao mesmo pai e à mesma mãe, agora aconchegá-lo num ninho de amor, para mostrar a ele um bom caminho. Pitágoras, quando via uma pessoa com o corpo deformado, sofria a pessoa pela deformação estrutural, sofria a família pelo ente que estava ali, com todas as limitações de ordem física. Qual era a mensagem que Pitágoras não conseguia compreender? A mensagem do sofrimento. Mas se Pitágoras compreendesse a reencarnação como nós, ele saberia que aquele corpo deformado está sendo usado por um espírito que na reencarnação anterior jogou-se de um precipício. E ao estatelar-se, depois de longa queda, desestruturou toda a sua formação orgânica e ao reencarnar, traz as matrizes do desarranjo espiritual que ele mesmo criou para ele, quando atentou contra a própria vida, num supremo desleixo e desrespeito para com Deus nosso Pai. Interessante é que hoje tem pessoas que gostam de comer bem, e a bem da verdade é muito bom, né? Comer bem, comer comidas boas, iguarias, diferenciadas. Tem gente que não dá bola para isso, mas tem gente que gosta de saborear uma comida mais refinada. Tem gente que gosta, mas não tem dinheiro para comprar. Tem gente que tem dinheiro para comprar, mas não gosta. Mas tem gente que gosta, tem dinheiro e não pode comer. Colesterol alto, triglicérides se derramando pelos ouvidos, pressão nas alturas, pedra nos rins, e por aí vai. Então a pessoa, ela pode comer, ela pode desfrutar de iguarias deliciosas, tem dinheiro para comprar, mas não pode, porque o diabetes está ali, a pressão alta está ali, o triglicérido está ali, e ela sofre. Porque se ela não gostasse, ela não sofreria, né? Ela não sofreria. Se ela gostasse e não tivesse dinheiro, ela também não sofreria, porque não pode comprar. Mas ela gosta, tem dinheiro e não pode, e ela sofre. Qual é a mensagem que está no bojo do sofrimento? Se Pitágoras visse isso, ele saberia que esta mesma pessoa é a mesma do passado, que quando ia jantar, uma feijoada num sábado encalorado, como esta segunda-feira, comeria de entrada uma lasanha, depois 8 pratinhos fundos de feijoada, e antes da sobremesa, uma pizza grande, e depois arremata com um pudim em caldas. Hoje, essas limitações que lhe causam dor, têm como mensagem a reeducação alimentar, porque nós estamos na Terra comendo para viver e não vivendo para comer. Aliás, não sei se vocês sabem, o que engorda a pessoa não é o que ela come entre o Natal e o Ano Novo. O que engorda a pessoa é o que ela come entre o Ano Novo e o Natal.
Verdade? Portanto, já passou o ano novo, a gente tem que tomar cuidado, porque o Natal vem aí. Hoje já é dia 13, né? Então, a reencarnação por excelência. Vou contar um caso interessante, pedindo licença a todas as senhoras presentes, e depois vocês saberão por quê, que eu falo logo das senhoras como exemplo, né? Aliás, fazer exemplo com as mulheres sempre é mais interessante, porque elas são mais sensíveis, são criaturas mais interessantes, enfim. Uma mulher ciumenta, por exemplo. O coitado do marido sofre. Por que o marido de uma mulher ciumenta sofre? Porque marido de mulher ciumenta não pode ficar cansado. Porque se perto dela ele fizer assim, ó, ela fala, você está suspirando por quem? Verdade. Em casa de mulher ciumenta, o telefone não pode tocar por engano. Porque se ela atende, a pessoa desliga, ela fala assim, é só atender que desligam. Se ele atende e desligam porque é engano, ela fala assim, é só estar perto que desliga. Não tem jeito. Não tem jeito, não tem jeito. A mulher ciumenta, ela espera o marido no portão. E ela fala assim, onde você foi hoje? Ué, mas onde ele foi? Ele trabalha no banco. Só pode ter que trabalhar. Onde você foi hoje? Quando ele vai responder, ela fala assim, quem estava lá, com quem você falou, o que eles falaram? Aí ele quer se ver, ele fala assim, estou cansado, vou tomar um banho. Ele pensa que se livra dela, entendeu? Não, ela vai atrás. Ele entra no banheiro, fecha a porta, ela fica do lado de fora e continua interrogando. Não é? Quem é a mulher ciumenta de hoje? Diz o Emmanuel, no livro Leis de Amor, que a mulher ciumenta de hoje é aquela mesma que confiava em nós no passado. Mas a nossa leviandade fez com que ela passasse a não acreditar mais em nós. E então agora, ao retornar para esta nova vida, ela traz dentro dela, inconscientemente, as lembranças da nossa safadeza. Por isso que marido e mulher ciumenta não pode olhar de lado na rua, ele tem que andar durinho. Porque se ele olhar de lado, ela fala, está olhando para quem? Então é mais ou menos assim, para dar o exemplo. No passado, reencarnação anterior, o sujeito chegava em casa e falava assim, nossa, vou ter que trabalhar sábado à tarde. Ela falava, mas vai? Eu falava, vou fazer o quê? Né? Ia trabalhar nada. Ele ia tomar um suco de melancia na casa da amante, passar ali horas agradáveis. Depois ele chegava em casa com aquela ar de cansado, cara de triste, falava assim, nossa senhora, estou que não aguento. E pronto. Aí, sabe como é que é, né? A coisa vai progredindo. Ele começou a ter que trabalhar de domingo também. Vou ter que trabalhar, mas não é possível. Não, olha, não aguento mais, mas tenho que ir. Até que ela descobriu. Quando ela descobriu, também não preciso contar. Todo mundo sabe o que acontece. Chorou, brigou, se desesperou e por fim acabou se separando. E ficou com muita mágoa. Ele também ficou com mágoa e com remorso. E chegou o dia que deixaram o palco do mundo. Foram para o plano espiritual, mas carregando ela uma mágoa muito grande, uma raiva muito grande. Lá ele reconheceu, porque era um homem bom, reconheceu o erro que tinha feito. Estudou, teve várias instruções e falou, não, eu vou agora e vou vencer essa prova, não vou me deixar levar, vou vencer. E veio com disposição. Antes de vir, falou assim, eu quero mais. Eu quero que me coloquem numa família que tenha princípios éticos, morais inatacáveis, porque para mim vai ficar mais fácil. E concederam isso observando a boa vontade que ele tinha no coração. E realmente ele estava bem instruído, nasceu numa família em que o pai e a mãe tinham uma conduta retilínea, aprendeu bons princípios desde criança, tornou-se um moço bonito, corretíssimo, honesto em todos os aspectos. E casou com quem? Justamente com ela, porque havia ficado a mágoa, havia ficado a raiva. Ele está num corpo novo, ela também está num corpo novo. Só que o espírito dela, inconscientemente, reconhece o espírito dele. E qual é a lembrança que o espírito dela tem do espírito dele? A lembrança da safadeza. E então, ela olha para ele e inconscientemente ela sabe que ela não pode confiar. Por isso que ela não dá folga. O sujeito anda na rua duro. Ele não olha de lado, porque ela é fogo, hein? Ela é fogo. O cara não olha de lado, mas o olho da gente pisca, né? A gente pisca o olho para lubrificar a córnea. Mas se calha dele fechar o olho na hora que está vindo uma moça, ela fala assim, você está piscando para essa moça? Ele fala, não é isso. Ela fala, estou de olho. E sofre.
Qual é a dor que está no contexto desse sofrimento que ele enfrenta? A correção moral. Ele sofre, mas é necessário que ele sofra. É necessário, porque isto vai fazer com que ele se mantenha em comportamento adequado por toda a vida, validando na reencarnação os propósitos dele no mundo espiritual. A reencarnação por excelência. De modo que todos nós estamos reencarnados. E todos sofrem na Terra. Você não sofre dores físicas, sofrem dores morais. Você não sofre na própria pele, sofre na pele do pai, do filho, do irmão, da irmã. É só a gente ver qual é o nosso sofrimento e ver qual é a mensagem que está inserida no contexto da dor. E aí então fica fácil, porque nós já estamos renascidos da água. E se nós entendermos qual é a causa ou a mensagem da nossa dor, a gente renasce do Espírito também, porque sabe aonde tem que atuar. Tem gente que tem problema com a sogra, mas tem gente que tem sogra que é um doce. Quem é a sogra? Tem várias. Não, estou dizendo quem é a sogra. Quem é a sogra? Existem 1000 histórias de sogra e aquela coisa toda. A sogra é nada mais, nada menos. Isso é um capítulo do meu livro. Aliás, acho que são 2 capítulos. Para a sogra dediquei acho que 2 ou 3 capítulos. Veja só que coisa, hein? Quem é a sogra? A sogra é nada mais, nada menos do que a mãe daquela pessoa que nós escolhemos para viver a vida juntos. E por consequência disso, ela é a avó dos nossos filhos. Essa é que é a definição de sogra. Tudo o restante que se fala é tudo bobagem. Mas às vezes a pessoa tem problema com a sogra. Isso traz sofrimento. Qual é a mensagem que está no bojo do sofrimento? Ora, às vezes é um problema do passado. Então cabe a nós que temos o conhecimento espírita, tanto quem é sogra como é nora ou genro ou sogro, cabe a nós que temos conhecimento espírita, entender isto e contornar a situação. Fazer da pessoa um ente querido. Um ente querido. Eu costumo dizer assim, a turminha que é mais nova, que está na condição de genro e nora, tem maior obrigação de contornar. Sabe por quê? Porque tem menos idade, tem um entendimento mais amplo, vive num mundo que o seu sogro e a sua sogra nem conheceu, que é o atual de hoje. O mais jovem tem a obrigação de contornar. Ponto final. Sabe o que eu costumo dizer? Que o mais velho, o sogro e a sogra, têm a obrigação de contornar. O genro é a nora difícil. Mas por quê? São mais experientes, viveram mais tempo. E a experiência da vida é uma coisa extraordinária. Não tem como adquirir, não tem como comprar, não tem como assimilar, a não ser vivendo e envelhecendo. Então precisamos tomar cuidado. Muitas vezes a nossa sogra, nosso sogro, nosso pai, a nossa mãe, passam a ter algumas dificuldades, porque o espírito humano não está acostumado a viver tanto tempo na Terra. Hoje é que se vive aí 70, 80 anos, mas não demora muito não, há pouco tempo. A idade média era 40, 50, 60 no máximo. E se recuarmos mais no tempo, os homens viviam 30, 35 anos, 40 no máximo. Nós ainda não estamos acostumados, não temos ainda o hábito de viver em corpos já envelhecidos. Então, todos nós temos que entender isso. Às vezes, o contexto da sua dor é um patrão indecente. Se é ele que te faz sofrer, você já sabe qual é a mensagem que está ali. Provavelmente, quando você for chefe, você pisava no pescoço dos subordinados. E por aí vai. Humilhava quem dependia de você. Se o seu filho é difícil, se o seu marido é problemático, se a sua mulher é impossível, ora, qual é a mensagem que está aí? Vamos procurar. Reencarnados já estamos, nascidos da água. Vamos aproveitar e renascer do Espírito. Porque nós temos aquilo que poucos têm, a compreensão da reencarnação. E somos pouquíssimos que entendem o que é que Jesus quis dizer. Aquele que não nascer da água por que ele foi falar esse hein? E do Espírito não verá o reino dos céus.
todos nós já estamos aqui, temos uma oportunidade valiosíssima. Já estamos no corpo, vejo pessoas das mais diferentes faixas etárias, todo mundo tem tempo. Dá tempo para todo mundo que está aqui, que já está renascido da água, para renascer também do Espírito. Porque o que nós sabemos, do jeito que sabemos, poucos sabem. Nós temos uma oportunidade grandiosa, muito vantajosa. E vou mostrar para vocês que isso é verdade. Na década de 60 e de 70, teve um conclave na Europa, de religiosos. Pediu para estar presente o filósofo alemão Herbert Marcuse. Marcuse, filósofo materialista por excelência, não acreditava em Deus, nem na imortalidade da alma, só na matéria. Discípulo de Hegel, e quem o orientou na sua tese de doutorado foi Heidegger, materialista, todos os três, por excelência. Marcuse, então, Herbert Marcuse, sabendo do conclave de religiosos, pediu para estar presente, e foi aceito. E aí, então, ele apresentou uma questão desdobrada em duas perguntas, que era uma armadilha fatal. Ele disse assim: o homem sofre na terra. Perguntou para os religiosos: quero saber por que o homem sofre na terra. E aí então fez as duas perguntas fatais. O homem sofre na terra porque Deus não consegue impedir que ele sofra? Ou o homem sofre na terra porque Deus não quer impedir que ele sofra? Era fulminante. Os religiosos pensaram e resolveram, optaram pela humilhação do silêncio, do que responder uma das duas perguntas e serem trucidados por Marcuse. Porque a intenção de Marcuse era a seguinte: por que o homem sofre na terra? É porque Deus não pode impedir que ele sofra ou porque não quer? Se eles respondem assim, é porque Deus não pode, não consegue impedir que o homem sofra, Marcuse falaria assim: é por isso que eu não acredito no vosso Deus, porque ele é fraco, não tem controle do que faz, criou a humanidade, que vocês dizem serem filhos dele, vê a humanidade em sofrimento e não consegue impedir que ela sofra. O vosso Deus é fraco, perdeu o controle da própria obra, é por isso que eu não acredito nele. Então eles não podiam falar que é porque Deus não conseguia impedir que o homem sofresse. Restava outra opção. Não. Poder pode, Deus é todo poderoso, não impede porque não quer. Também não podiam falar isso. Porque se eles falam que Deus não impede porque não quer, Marcuse falaria assim: é por isso que eu não acredito no vosso Deus, porque ele não é bom, ele é ruim. Eu vejo homens e mulheres que são imperfeitos e fazem de tudo para minorar o sofrimento dos filhos seus, mas o vosso Deus, o Criador, Todo-Poderoso, criou a humanidade, vê os filhos dele em sofrimento, pode impedir que sofram, mas não impede porque não quer. É por isso que eu não acredito nele. Então preferiram a humilhação do silêncio do que responder alguma coisa e serem triturados por Marcuse. Agora pergunto para vocês: por que Marcuse fez essa pergunta? Porque ele não conhecia a reencarnação. Porque se ele entendesse a reencarnação, ele saberia qual é o contexto da dor, do sofrimento. E então não precisava perguntar. E vocês sabem por que os sacerdotes não responderam? Porque também não conheciam ou não admitiam a reencarnação. Porque se eles conhecessem ou admitissem a reencarnação, eles simplesmente responderiam qual é a mensagem que está inserida no contexto do sofrimento. Mas não falaram nada. E Marcuse continuou na sua incredulidade. Isso aconteceu na década de 60, 70 mais ou menos. A reencarnação por excelência. Não tenhamos dúvida, todos nós somos espíritos viajando do além para o aquém, do aquém para o além, num processo contínuo, a fim de que possamos progredir. E nesse vai e vem, ocupamos diferentes corpos no perpassar dos séculos e dos milênios, para que vamos aproveitando a nossa evolução, adquirindo conhecimentos, eliminando nossas mazelas, nossas manchas, adquirindo virtudes, nascendo espiritualmente. A reencarnação por excelência. Pascal descobriu a geometria plana com 10 anos. Mozart fez a sua primeira sonata aos 4 anos e uma ópera com 8.
Certa vez um jovem chegou-se a Mozart e disse: compositor, eu gostaria, o jovem tinha uns 15, 16 anos, eu gostaria de compor uma ópera. E Mozart disse a ele: meu jovem, por que você não começa com uma sonata que é muito mais simples? E o rapaz falou: mas o senhor compôs sua primeira ópera aos 8 anos. E Mozart disse: é verdade, mas eu não precisava de perguntar para ninguém como fazer. A reencarnação. Disse a esposa de Mozart que ele fazia suas composições na partitura e raramente lhe corrigia. Para quem não sabe, Mozart pegava uma carruagem para apresentar um concerto em outra cidade. Na carruagem ele pegava a partitura e colocava as notas. E chegava lá, ele punha de frente o piano ou cravo e tocava divinamente. A cena de inveja mais marcante que eu vi até hoje foi no filme Amadeus. Já passou faz um tempo, mais ou menos uns 30 anos ou mais. Não, 25 anos. Amadeus. Quando Salieri pega a partitura de Mozart e vê que não tem correção, o artista foi extraordinário. A gente vê no rosto dele a imagem da inveja. Mas enfim, isso foi só um detalhe. A reencarnação. Aquele que não renascer da água e do Espírito não verá o reino dos céus. Nessa primeira vinda minha aqui, eu almejo e espero com grande convicção de que uma vez renascidos da água, todos nós possamos renascer do Espírito também. Fiquei muito honrado com o convite que me foi feito para estar aqui com vocês, imensamente grato pela vossa atenção. Muito obrigado.